pergunta agora e daqui a pouco nós estaremos fazendo esse grande sorteio. Então vamos lá, pastor, eu vou colocar aqui no microfone, tá, um vídeo do nosso irmão Diego Nunes, lá de Viema. Ele nos fez uma pergunta ainda sobre o assunto das últimas 2 terça-feiras, na qual nós estávamos falando de música, do Ministério da Música nas igrejas, tá bom? Certo. Então nós vamos colocar a pergunta dele, eu vou colocar aqui, ele fez um vídeo para nós, né? Como vocês podem ver, nós estamos com um probleminha técnico, não foi achado o carregador do notebook que está transmitindo a imagem para cá, então ele desligou e, consequentemente, um outro cabo que nós precisávamos para passar os vídeos aqui na nossa tela, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo do nosso irmão Diego aqui no microfone, tá? E depois, se o senhor quiser ouvir mais próximo, eu passo para o senhor. Ok. Vamos lá. Cumprimento a todos. Só um momento. Só um momento que o apresentador deve aumentar o volume do celular aqui. Deus abençoe. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por participar desse quadro. É Bíblia ou não é? A minha pergunta pastor Davi, é em relação a instrumentos musicais na igreja. O que é adequado, o que pode, o que não pode, o tipo de ritmo, o tipo de batida, o tipo de música se cantar. Responde essa para nós, pastor. Fica na paz. Muito bem. Deu para pegar aí? Deu. Oh, maravilha. Então vamos lá. Irmão Diego Nunes, lá de Viema, é da nossa igreja aqui em Nova Andradina, mas está residindo, trabalhando em Viema com sua família. Deus abençoe, um forte abraço. Estamos com saudade de você, irmão Diego, por ter nos acompanhado. Irmão Diego, primeiramente, nós falamos, né, a questão de ritmos, né, no outro programa, na terça passada, e eu vou só dar um relampejo aqui, né, sobre a questão que até o senhor mesmo, né, colocou aqui para nós, sobre converter, né, ritmos, melodias, né, pegando do mundanismo e trazendo para dentro da igreja, né. E como eu falei, irmão Diego, né, nosso ritmo, né, nossa forma é clássica, né. Até eu expliquei aqui sobre o grande missionário sueco, Samuel, né, Keimon, né? Então, em 1922, aonde ele, né, espalhou, né, mais de 100 harpas, né, em todo o Brasil, mostrando qual que era, de fato, o nosso segmento. Também, irmão Diego, sobre a questão dos instrumentos. Antes de eu falar dos instrumentos, nós vamos falar do pai da música, né, do pai que a Bíblia dá o nome dele de Jubal, e ele é o 6º, né, da geração aí de Caim, ele é o 6º. Vamos lá, Gênesis 4, né? Olha que coisa rica, irmão Diego, para você entender, né, sobre a questão primeiramente instrumental, tá certo? Então, depois nós chegaremos aqui mais aguçado dentro do tema. E você que faz parte da música da igreja, você que faz parte de banda de louvor, é importante você observar, tá certo, os textos que nós vamos ler, para que você também venha tirar suas dúvidas, tá certo? Leia para nós aí, Gênesis 4, varão, tá certo? E o verso 21, em nome de Jesus aí. Gênesis 4 e 21, que diz assim: E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha aí, e o nome do seu pai era Jubal. Jubal. Pai de todos que tocam harpa e órgãos. Olha que legal. Então, nós já encontramos aqui o pai, tá certo? O que criou, né? Então, o que deu origem, tá certo? A instrumentos. Jubal, ele foi, tá certo? O 6º filho da geração aí de Caim. E importante nós deixarmos claro que Deus, ele habita no meio dos louvores. Do que é louvor aqui, irmão Diego? Nós já falamos, né? Mas vamos retroagir aqui para que nós venhamos recapitular. Então, louvor é elogiar. Então, observamos que Miriam, em Êxodo 15, ela pegou um tamborim, e ela saiu dançando. E ela puxou a fila. Ela foi que foi. Mas por que ela fez isso? Porque Deus fez algo extraordinário. O que Deus fez? Deus abriu, minha gente, o Mar Vermelho, né? Davi também dançou, tá certo? Bailou. E até sua esposa Mical, na janela, se escandalizou, chamando de vadio. Mas observe bem. Eu vou ler aqui com vocês, aqui o nosso irmão Elias vai estar lendo alguns textos com a gente.
Então vamos lá, tá certo? Vamos pegar aqui Jubal, né, o sexto descendente de Caim. Então ele foi o criador aí do saltério. O que é saltério, né? Primeiro vamos ler o texto, tá certo? Que está lá em Isaías 5, verso 12, Isaías 5, verso 12, que muitas vezes você já ouviu falar de saltério, você já ouviu falar de aludes, né? Você já ouviu falar de aduf, você já ouviu falar de alabaque, né? Mas de repente você nem sabe que instrumento é esse. Você já leu Salmos, né? Salmo 144, você já leu outros salmos. Vamos lá, primeiro vamos para Isaías 5:12. Harpas e alaúdes, e tamboris, e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então eles estavam o quê? Eles estavam fazendo a festa, estavam querendo fazer a obra de Deus, mas eles não estavam levando a sério o quê? Aquilo que eles estavam fazendo. Então, irmão Diego, a questão do instrumento aqui, ela é a que menos, tá certo? Ela é a que menos, tá certo? Para nós aqui, pelo menos na minha ótica assembleana e também pastor ortodoxo, que eu sou pastor ortodoxo, tá? Então, dentro dessa questão, tá certo? Então, harpa, vamos lá. Saltério, o que é um saltério? Saltério é a mesma coisa que alaúde. O que é um alaúde? Tá certo? É como se fosse um violão, tá certo? Ou então quer dizer, o alaúde e o saltério, tá certo? É o pai do violão moderno. O que é o violão moderno? É isso aqui, ó. Aqui, varão, ó. Esse daí, se fosse naquela época, Elias, seria chamado de alaúde. Tá certo? Tá aí, ó. Mostra para eles aí. Isso aqui. Tá certo? Tamborim. Então a Bíblia também fala de tamborim, que é o pandeiro. Então o pandeiro, olha onde está registrado o pandeiro. Vamos lá? Então o pandeiro está em 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 5. O livro, tá certo? De 2 Samuel, livro histórico, capítulo 6 e versículo 5. Vamos ler lá? Então, Diego, nós estamos te orientando aqui dentro daquilo que você está, tá certo? Na sua dúvida. Vamos lá? 2 Samuel 6:5 diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Olha, pandeiro. Então, o que é pandeiro? Tá certo? Então, pandeiro, você sabe que hoje tem até de acrílico, né? Mas antigamente era de madeira, tá certo? Pele de couro de animal por cima, tá certo? E com alguns chucoinhos de prata, ou de metal, ou de alumínio. Para quê? Um embocado no outro, para fazer barulho. Isso daí é o pandeiro. Então, isso já existia lá, tá certo? E importante também ressaltar que eles tocavam no joelho, baixando a cabeça, levantando, baixando a cabeça, levantando. Então, era a forma que eles tinham para adorar a Deus. Era a forma. Hoje, nós temos a tecnologia, hoje muito avançada. Hoje, nós temos a bateria. A bateria, em 15 anos atrás, ela não podia dentro das igrejas. Né? Há 20 anos atrás, era quase que impossível. Por quê? Porque quem tinha bateria era comparado a qual banda? De rock. Quem tinha um contrabaixo era comparado a quê? A roqueiro, metálico, fazendo aquele barulhão. Mas nós entendemos o quê? Que não é pelo instrumento que você tange, mas é pelo coração que você se apresenta diante de Deus. Você quer ver um exemplo? O reco-reco, para quem não sabe, reco-reco, ele é um instrumento de origem africana. Para que existiu o reco-reco? Pele de animal, tá certo? Eles faziam, tá certo, as suas combucas, eles ratreavam, deixava os seus gomos e vinha com os próprios dedos, tá certo, dar o seu ritmo. Para quê? Para cultuar, tá certo, o seu Deus, que no caso aí está dentro do candomblé, tá certo? Então, esse instrumento de descendência africana, é lógico que nós não vamos usar dentro da igreja, porque nós sabemos a sua origem. Nós sabemos, então é importante você saber qual é a origem do instrumento. Então, para que ele foi feito, consagrado a quem? Porque nós temos que saber separar o que é ritual e o que é cultura. Amém? Saber separar o que é ritual e o que é cultura. O que é ritual, você pula fora. O que é cultura, é que nem você vai lá para a Escócia, então os homens usam saia.
Aí você fala, isso daí é coisa de mulher. Peraí, se eu sou um missionário e eu tenho que, tá certo, de repente eu vou precisar de uma roupa lá, e se eu precisar usar aquela roupa deles? Então eu vou estar pecando? É a cultura, não é ritual. Então nós temos que entender sobre essa questão de cultura e de ritual. Eu me lembro quando eu fui para a África com o pastor Adenilton Luiz e a nossa irmã Lourdes, né? Casal muito abençoado do nosso ministério, o Ministério do Ipiranga, que estão lá em Juquitiba, né? Apacentando um setor maravilhoso de Juquitiba, a qual tive a honra de estar lá. O nosso irmão Bruno, também filho dele, também está com ele lá. E eu quero dizer aos meus irmãos que nós estivemos na África e nós vimos como que é o culto deles lá. Se for um culto daquele aqui no Brasil, da forma que eles fizeram, muitos brasileiros vão se escandalizar, mas é a cultura, é a forma que eles têm, a condição que ele tem, tá certo, para glorificar a Deus, tá certo? Então, irmão Diego, então dentro dessa base bíblica, tá certo, o pandeiro, a duf, porque a duf aqui é a mesma coisa de pandeiro, porque do hebraico, pandeiro significa tofer, e o tufer, na transliteração, é a duf. A duf, tá certo, é pandeiro, tá certo? Deus te abençoe e Deus te guarde. A Bíblia diz assim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Eliseu, ele chamou tangedor. A Bíblia não diz que tipo de instrumento que ele trouxe, mas ele tinha lá um instrumento. Mas o importante que Deus ouviu, não foi o som só da melodia, foi, tá certo, o que ele apresentou. Nós lemos aqui Amós no outro programa, Amós 5, você lembra? Lemos. Que Deus falou que não estava recebendo o som da melodia das suas violas, né? Os seus instrumentos de corda, não foi isso? Então, quer dizer, tem muito crente que fala assim, eu não sou apologista de você pegar um cavaquinho, de você pegar um reco-reco, de você pegar um banjo, de você pegar um tantã, um rebolo. Você vai falar, mas o pastor conhece tanto de instrumento. É que eu toquei pagode lá no mundo, irmão. Quando eu não era de Jesus, eu toquei pagode. Toquei muito pagode, né? Cavaquinho, reco-reco, banjo, que é o redondo, é o banjo. Cavaquinho é quase que nem um violão, mas pequenininho. Então a gente tocou tudo isso daí, né? Um tantão, um surdão, né? Surdão se usa muito nos enredos de carnaval. Então é lógico que nós não vamos fazer apologia de entrar tudo isso dentro da igreja. Mas observe bem o que Deus falou para o povo de Israel sobre o seu culto, a sua assembleia, a sua reunião. Vamos lá? Tá certo? Amós, capítulo 5, versículo 23, né? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Olha aí. Olha o 27 agora, vamos lá. 27. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Olha aí, é a pena que vai. É a pena. Aí você vai para Amós 6,5. Vamos lá? 6,5 na outra de aula, Amós. no outro programa eu não li. Amós 6,5. Lê aí. Que cantais ao som de alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Olha aí. Tá vendo? Então Deus, eu vou fazer uma live sexta-feira, né? Eu até convido você a estar comigo. E o tema é, em tempo de crise, crie. Em tempo de crise, crie. Então, sexta-feira eu vou estar fazendo essa live 8 horas. E Deus me deu uma poderosa mensagem para nós entregar para vocês. Em tempo de crise, é para você criar. Criar o quê? Eu vou revelar para você na sexta-feira. E é o que Deus está falando. Tem hora, irmão, que nós temos que ser criativos para adorar a Deus. Nós não temos que banalizar. Temos que aprender a criar. A criar o quê? A criar formas. Lembra de Zaqueu? O que Zaqueu fez para ver Jesus, irmão Wellington? Ele subiu numa figueira. Certo? O que o cego de Jericó, ele fez para atrair Jesus? Ele gritou desfreadamente. Irmão, então você como músico, você como adorador, crie situações para atrair a presença de Deus. Amém, irmão Diego? Então, os instrumentos aqui, você tem que ver a origem dele, tem que estudar para saber quais são as suas origens, para que ele foi feito e por que ele foi feito, tá certo? Deus te abençoe, te guarde e te livre. Lembrando, tá certo? É Bíblia ou não é? Então, envie o seu e-mail para nós, para que nós possamos te responder. É importante você participar. E também, né, arte na cozinha da nossa irmã Leninha, né? Arte na cozinha, né? É uma Legal, arte. é. A irmã Leninha já deu para nós aí alguns doces, bolo. A minha esposa gosta muito